O pastor Alexandre me convidou para trazer a palavra à igreja e me alegrei por isso, porque muitas das vezes Deus fala conosco e a gente quer também que aquilo que falou conosco primeiro, compartilhar com a igreja. Amém? A palavra que Deus tocou no meu coração hoje é algo que já vinha falado comigo há certo tempo. Deu uma revisada, deu até uma enxugada nela, porque é bastante coisa. Mas abra a tua Bíblia aí, livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Aleluia. Êxodo capítulo 5, verso 1, diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram a Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Feche os olhos. Soberano Deus eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos neste tempo, Senhor, oportunidade de estarmos reunidos para o louvor da tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, Senhor, que o Espírito Santo possa mover em nosso meio, nos dando pleno entendimento da tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Senhor, nossos corações seja terra boa, Pai, para que venha germinar, frutificar e dar frutos para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amados, um versículo apenas para a gente estar começando, mas então eu quero dar um contexto do que está acontecendo aqui, para os irmãos entenderem um pouco melhor. O povo de Israel estava há 430 anos no deserto, e desses 400 foi sob escravidão, sob o domínio de Faraó. E Deus então, vendo o clamor do povo dele, Deus chama Moisés lá no Monte Horebe e fala com ele através da sarça ardente e ordena que Moisés então vá até Faraó para que libertasse o povo dele, Israel. E Moisés relutou um pouco, dizendo que era homem de lábios pesados, e Deus, por graça, permitiu que Arão, seu irmão, fosse como que um porta-voz de Moisés. Mas interessante que eu quero dizer é o que Moisés diz a Faraó. Retornando aqui, diz assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Ora, 400 anos de escravidão, e de repente a primeira frase dita a Faraó é que Deus queria que o povo dele fosse liberto para celebrar uma festa no deserto. Guarda essa palavrinha, deserto. Bom, o deserto que a gente entende por deserto, um local inóspito, um local que não tem vida, ou melhor dizendo, que tem mais serpentes e escorpiões, não tem água, não tem, vamos dizer assim, condições ideais para se viver. No deserto o calor escaldante de dia, e à noite é muito, muito frio. Mas então por que Deus queria que o povo dele celebrasse uma festa no deserto? O que eu quero dizer com isso? Nós, muitas das vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, não entendemos o agir de Deus. Deus, ele não depende da lógica humana. Nós, seres humanos, temos uma lógica, né? Entendemos situações por lógica, mas Deus não está sujeito à lógica. Deus, ele colhe onde ele nunca plantou, ele abre porta onde não tem porta. Ou seja, Deus não precisa de condições favoráveis para fazer. Muitas das vezes é somente lá na frente, depois que acontecem essas coisas na nossa vida, que vamos entender o que é que Deus fez, o porquê Ele fez. Mas então, quero falar um pouquinho sobre o deserto. Qual o propósito do deserto em nossas vidas? Esse é o tema da mensagem. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 diz assim: O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque essas lhe parecem loucura, e ele não pode realmente entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As pessoas, quando você fala da fé, falar do que Deus fez por nós, do amor de Deus, do amor de Cristo na cruz do Calvário, o pastor Ricardo falou aqui, né? Daquele momento emblemático que marcou a história da humanidade,
Cristo na cruz do Calvário, o véu se rasgou, o novo caminho foi aberto, né? Pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas as pessoas não entendem, é loucura para elas falar do amor de Deus, falar do que Deus faz. Mas é loucura porque elas estão ainda em Adão, elas estão ligadas na velha natureza adâmica. Mas nós, ao nascermos novamente em Cristo, o Espírito Santo nos dá entendimento, nos tornamos filhos de Deus. Lembrando, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Quer ser filho de Deus, tem que nascer do Espírito. Aleluia. Bom, por que então Deus queria que o povo dele celebrasse uma festa no deserto? Festa é lugar de alegria, né? De extravasar ali, de gratidão, de estar realmente alegre, na plenitude. Mas antes de celebrar a festa, Deus queria tratar o seu povo. Primeira coisa, Deus queria descontaminar o seu povo do Egito. Imagina 400 anos vivendo no lugar. Quantas gerações se passaram? No mínimo 8. Ou seja, aprenderam, assimilaram muito do Egito. E Egito, na Bíblia, é figura do mundo. Faraó, figura de Satanás. Imagina o quanto tinha do Egito impregnado no povo de Deus. Tinha que se descontaminar, e era no deserto. Tinha que formar uma nova identidade. Isso Deus ia fazer no deserto. Deus não poderia tirar o povo dele hoje do Egito e daqui 3 dias está em Canaã. Não ia dar certo. O povo não tinha uma identidade de povo de Deus. Eles não conheciam os preceitos de Deus. Eles não conheciam a Deus. Era preciso um tempo para formar essa identidade. Deus lá no deserto Ele deu a lei. Lá no deserto Ele deu a lei cerimonial. Foi lá que estabeleceu o tabernáculo. Foi lá que deu a arca da aliança. Ou seja, foi lá no deserto que Deus preparou o seu povo para depois de chegar em Canaã. Era a promessa, entrar numa terra que emanava leite e mel. Mas tinha um deserto no caminho. E na nossa vida não é diferente. Nós estávamos no mundo, fomos alcançados pela graça de Deus em Jesus. Deus nos escolheu primeiro, não fomos nós que escolhemos a Deus. Mas tinha muito do mundo em nós. Nós estamos no mundo, não somos mais do mundo, conforme o Senhor Jesus disse. Mas estamos no mundo. Mas precisamos também nos descontaminar, formar essa nova identidade. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, os que creem no seu nome. Amém? Nos tornamos filhos de Deus. Então é necessário uma nova identidade. Para quem não sabe, até um novo nome Ele já nos deu. Lá em Apocalipse diz que tem uma pedrinha lá, onde tem o nosso nome escrito. No dia que formos para a glória, então saberemos qual o nome que Ele nos deu. Amém? Nosso nome está no livro da vida. E acredito que esse novo nome é o nome que Ele já nos deu, que nós ainda não sabemos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, também vou citar, não precisa abrir, é muito conhecido. Diz o que? Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Eis que tudo se fez novo, o que era velho se passou. Então é um processo, tem que se descontaminar. Israel precisava descontaminar do Egito. Por isso era necessário o deserto. O outro ponto, o deserto é um local onde nós iremos ouvir a Deus. No deserto não tinha distração. No deserto eles aprenderam a depender de Deus. No deserto não tem água, mas Deus ouvia a água da rocha dura. No deserto não tinha como plantar e colher, mas Deus mandava o maná todas as manhãs. Lá no deserto Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. Foi lá que Deus deu a lei. Ou seja, no deserto Deus falou com o seu povo. O profeta Oséias capítulo 2, verso 14, Deus diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, porque lhes falarei ao coração. Deus está dizendo que ele levaria a nação dele para o deserto, porque ele queria falar no coração do povo dele. Então o deserto é o lugar onde nós ouvimos a Deus. Hoje nós não temos essa situação de um deserto literalmente, mas nós temos adversidades,
Nós temos, até a irmã deu testemunho aqui, de que recebeu uma porta de emprego, e quando estava desempregada, não era um deserto? Era um deserto. Era uma dificuldade, era uma adversidade. Às vezes, até no trabalho tem uma adversidade. O inimigo usa alguém ali para te afrontar ou para te humilhar. Pode se entender que esse é seu deserto então, né? Mas Israel ali, Deus estava tratando. Outro ponto interessante, no deserto Deus opera milagres, amém? 40 anos no deserto, nunca faltou alimento nem água para Israel. A roupa deles nunca envelheceu. As irmãs iam passar apertado lá, né? Com a mesma roupa 40 anos, né? Mas a roupa não envelheceu 40 anos, os pés deles não se inchavam, mesmo caminhando no deserto escaldante. Onde está escrito isso? Deuteronômio capítulo 8. Se a gente for ler todo o texto de Deuteronômio, se você quiser ler depois na tua casa, não vou estar lendo porque senão vai ficar muito extenso. Deus tem mais para falar. Mas se você ler ali, Deus ele fala claramente que levou o seu povo para o deserto, para humilhar o povo dele, para deixar o povo dele ali aprendendo a obedecer a Deus durante todo o tempo. Mas é interessante que o povo, na verdade, murmurou. Muitos tinham o coração do Egito e queriam voltar para o Egito. Queriam comer pepinos, cebolas e não sei o que mais lá no Egito. Não estavam contentes com o que Deus estava dando, maná. Queriam algo diferente. Tudo isso está escrito para nos ensinar. É exemplo para nós. Um pouquinho mais à frente estaremos falando mais disso. Mas é exemplo para nós. Outra coisa no deserto, eu gostaria que você prestasse mais atenção. No deserto é um local de preparação. Abra comigo a tua Bíblia, em Mateus capítulo 3. Evangelho, Mateus capítulo 3. Vamos estar lendo aqui versos 1 a 6. Amém? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelo de camelo e de cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha só, Deus levantou um homem chamado João Batista. Dele estava profetizado pelo profeta Isaías. E a palavra que chama a atenção aqui é: voz do que clama no deserto. Ou seja, me lembrei de algo aqui. Lembra que eu falei 400 anos de escravidão do povo de Israel no Egito? Vocês sabiam que depois da morte do último profeta ali do Antigo Testamento, Malaquias, Deus ficou 400 anos sem falar com ninguém? Deus ficou 400 anos sem levantar nenhum profeta na terra. É o chamado período interbíblico ou intertestamentário, entre o Velho e o Novo Testamento. 400 anos de silêncio. E Deus então levanta João Batista depois de 400 anos. E ele vai pregar onde? No deserto. Ele não estava no centro de Jerusalém, ele não estava no templo, ele estava no deserto. Lembra da lógica que eu falei, que Deus não trabalha com lógica? Como diz, quer ser visto, né? Até os irmãos de Jesus falaram para ele: você quer ser visto? Vai lá, vai para Jerusalém, vai onde tem gente ali, né? É lógica humana, mas eu não trabalho com lógica. Vozes que clamam no deserto. Aplanai as colinas, preparai e endireitai as veredas para o Senhor. Interessante que as pessoas vinham de Jerusalém, da Judéia, a região ali do Jordão, iam até João Batista lá no deserto para ouvir o que ele falava. Mas não tinha um templo na Israel, tinha um templo, sacerdotes paramentados, todos vestes talares. Não, eles iam no deserto ouvir João Batista.
E João Batista não tinha uma pregação aguinha com açúcar, não. Sabe o que ele falava? Raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. E ele dizia também: o machado está posto à raiz das árvores, no tronco ali. Ou seja, a palavra de João Batista era muito dura, mas eles queriam ouvir João Batista, e viam Deus falando através dele. Mas não foi só João Batista que foi para o deserto. Vira as páginas um pouquinho aí. Vamos em Mateus 4, nós estamos em Mateus 3, né? Vamos no 4 agora. Mateus 4, a partir do verso 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Quem foi? O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reis do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram os anjos, e passaram a servir. Aleluia. Olha só, Jesus, Filho de Deus, aquele que deixou a glória, se encarnou, veio ao mundo por amor de nós, ele também precisou passar pelo deserto. Aí eu te pergunto, se o próprio Cristo, Filho de Deus, homem perfeito, passou pelo deserto para ser provado e tentado pelo diabo, e nós? E nós? Precisamos ou não passar pelo deserto? Deus quer trabalhar em nós. E deixou dois exemplos: Cristo 40 dias no deserto, Israel 40 anos. Mas você sabe por que durou 40 anos? Por causa de murmuração. Puseram Deus à prova, duvidaram do amor de Deus, idolatraram, prostituíram, agiram com o coração do Egito. Por isso durou 40 anos. Era passar pelo deserto, não era para ficar no deserto, não era para morrer no deserto. Sabe quantas pessoas saíram do Egito? Mais ou menos 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito em direção a Canaã. Dos de 20 anos para cima, quando saiu do Egito, sabe quantos entraram em Canaã? 2. Josué e Caleb, somente os dois entraram em Canaã, daqueles que saíram de 20 anos para cima. Os que tinham menos de 20 anos, Deus preservou, cresceram e entraram em Canaã. Mas que tinha mais de 20 anos, somente 2, Josué e Caleb. Por quê? Porque creram, porque não duvidaram do amor de Deus. Lembra dos 12 espias? Os 12? Josué e Caleb estavam entre eles, e somente os 2 exortaram, começaram a subir, entrar e possuir a terra. Os outros 10 trouxeram medo, temor, duvidaram do poder de Deus, de colocar o seu povo ali em Canaã. Exemplo para nós. Lá a promessa era uma terra que manava leite e mel, uma promessa terrena. A nossa é superior. A nossa é andar em ruas de ouro e de cristal. A nossa é não morrer jamais, é viver eternamente com o Pai na glória. Mas tem um deserto também neste caminho. Há um tratamento de Deus para nós. Há 2 exemplos, o de Cristo e o de Israel.
da nação de Israel. Cristo não murmurou 40 dias, ele não teve um maná como Israel teve, mas ficou 40 dias em jejum, orando ao Pai. E Satanás veio, o próprio Lúcifer, e o tentou, usando a palavra. Satanás conhece a palavra, ele usou a palavra, está escrito, né? Transforma essas pedras em pães e tal. Mas Jesus também o venceu pela palavra, está escrito. E nós, como vencemos a Satanás? Pela palavra. A palavra é a espada do Espírito. Deus nos deu armas, nos deu armadura espiritual. Falei em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingindo nossos lombos com a verdade, embraçando o escudo da fé, a couraça da justiça, calçar os pés a preparação do evangelho da paz e a espada do Espírito. Nós temos que nos vestir dessa armadura, crer na palavra. Primeiro conselho, não murmure. Deus não nos abandona. Deus nunca nos abandonou. Como diz a palavra, ainda que uma mãe que amamente seu filho se esqueça dele, o Senhor jamais se esquecerá. As situações que Deus deixa a gente passar, que até parece que Ele nos esqueceu, até parece que ficamos esquecidos, ou no desemprego, ou na enfermidade, ou situações que você está clamando e parece que Deus não está respondendo, parece que o céu está de bronze, conforme diz a palavra, parece que a oração não está chegando lá. Calma, Deus está ouvindo tudo, mas o tempo é dele, está te tratando. O Espírito Santo está me lembrando aqui de algo interessante sobre o ouro. O ouro, quando você pega na natureza, ele vem cheio de impureza. E tem um instrumento ali chamado cadinho, onde o ourives coloca o ouro e coloca fogo ali. Atualmente usam muito maçarico, né? Mas o ourives antigamente era um fogo debaixo do cadinho. E com o calor daquele fogo, o ouro começa a derreter. E a parte mais nobre do ouro, ela começa a ficar assentada no fundo. E sobre, ali, vamos chamar na camada superficial, fica as impurezas que vieram com o ouro, quando foi pego na natureza ali, né? E o ourives então começa a tirar uma colherzinha, ele começa a tirar aquelas impurezas. E sabe quando é que ele vai desligar o fogo? Quando ele olhar para o ouro e ver o rosto dele refletido no ouro. Sabe quando Deus também vai apagar esse fogo, esse ouro da tua vida? Quando ele vê Cristo em você. Quando estivermos na semelhança do varão perfeito. Sabe o que Deus fez? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, escrito em Efésios também, sabe por quê? Para a edificação da igreja, para ensinar, para que cada um de nós possamos crescer e alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. É para isso, é para nós crescermos como filhos de Deus. O exemplo é o primogênito, Jesus, primogênito de toda a criação. É para isso. Grande Deus. Aleluia. Lembrando também de um outro grande homem de Deus, Elias, profeta muito usado por Deus. Muito conhecida a passagem ali, Elias, quando ele desafia os profetas de Baal, né? E ali no Monte Carmelo, o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus. E sabemos o que aconteceu. Mas depois, interessante que Jezabel, ela mandou uma palavra direcionada a Elias, dizendo que não ia acabar aquele dia sem que ela cortasse a cabeça de Elias, fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal. Elias ficou com medo, Elias desejou a morte. Mas é interessante, sabe o que Deus falou para ele? Vai para o deserto, vai de um dia. Elias foi para o deserto, ele pediu a morte, e Deus podia vir, não, Elias, calma aí, Elias, vou te abençoar aqui, isso aqui, não, vai para o deserto, quero falar com você, vai para o deserto, é lá que você vai me ouvir, o teu coração está muito agitado, mas eu vou falar com você, vai para o deserto. De repente ele foi tão cansado, deitou-se debaixo de um pé de zimbro, conforme diz lá em 1 Reis 19, e o anjo veio, tocou em Elias e disse: levanta e come. Olha que ele olhou, tinha ali um pão sobre brasas,
uma botija de água, ele comeu, bebeu, dormiu de novo, o anjo tocou de novo, levanta, bebe, come, porque o caminho para onde você vai é longo. Ele comeu, bebeu e andou 40 dias deserto adentro. Sabe onde ele chegou? Monte Horebe. Monte Horebe é o mesmo monte onde Deus falou com Moisés, na sarça ardente, no deserto. Quando lá chegou, Deus então fala com ele: Elias, o que fazes aqui? Deus sabia que ele estava lá, sabia o porquê, sabia, mas Deus queria que Elias falasse: o que você faz aqui, Elias? Ele então abre o coração: ó Senhor Deus, mataram os seus profetas, isso aqui, estão me perseguindo, querem me matar e tal. Ele estava todo angustiado, cheio de temor. Mas então veio ali um vento forte, terremoto, fez as pedras, Deus passou, e Deus ali não falou ali naquele momento. Depois veio então vento impetuoso e tudo mais, e Deus, somente depois uma coisa suave, então Deus falou com ele: Elias, o que faz aqui? Elias, eu vou responder para Deus, todos os seus temores, abrir o coração, conforme abençoado falou que ele falou para aquele jovem, né? Abre o teu coração, fala com Deus. E Elias então rasgou o coração e falou com Deus. E Deus falou para ele: olha, o seu ministério não acabou. Você vai descer, você vai ungir a Jeú, rei. E começou a dar ali. E por último ele fala: você vai também ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Ou seja, até Elias também teve que ir no deserto para ouvir Deus, para ser renovado no deserto. Olha só, renovado no deserto. E nós precisamos ser renovados? Deus quer falar conosco. Entenda, se você está na universidade, entenda como deserto na tua vida. Pode não ser literalmente, como a gente falou aqui, um deserto, mas na tua vida pode ser este o teu deserto. Mas não murmure, então somente creia em Deus, então somente espere em Deus, confia no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor. Eu só queria ler com os irmãos ainda uma palavra que está em Isaías 43. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 43, a partir do verso 18. Amém? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele quer que a gente aprendamos a depender dEle. Vocês acham que foi por acaso que Jesus, quando foi ensinar a oração modelo, falou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Não, Jesus não falou por acaso. Lá no deserto, quando Deus mandou o maná, havia uma ordem: colha cada um o suficiente para alimentar a si e a sua família, não guarde nada para amanhã. Alguns duvidaram: opa, peraí, a lógica diz que eu tenho que guardar, ter uma reservinha, vai que Deus amanhã não dá. E aqueles que fizeram isso, no dia seguinte, aquele maná estava todo cheio de bicho. Mas por que Deus permitiu isso? Deus queria ensinar ao povo a depender dEle, entender que Ele os ama e iria cuidar dele todos os dias. Jesus também ensinou isso, que a gente deve falar para o Pai: Pai, pão nosso cada dia dá-me hoje. Ou seja, dependa de Deus todos os dias. Não confie na sua força nem no seu braço. Coloque diante dele todas as tuas petições, tudo aquilo que está no teu coração. Fala para o Pai. Ele está nos tratando, nos moldando
de forma que venhamos então a ser filhos de que não tenhamos o que nos envergonhar, filhos que um dia serão chamados benditos do meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Esse é o coração que nós temos que ter. Nós estamos num período de deserto, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto, ou seja, não há vida no mundo, é deserto, mas estamos passando por ele, mas o Senhor nos provendo todos os dias, nos dando graça, nos capacitando, e tenhamos fé para entrar na promessa. Tenhamos fé como Josué e Caleb. Caleb, quando ele entrou na terra de Canaã, ele tinha 80 anos, e ele disse que o vigor que ele tinha com 80 anos era o mesmo que ele tinha quando ele saiu do Egito. Ele escolheu uma terra para possuir Canaã, escolheu onde é Jerusalém. E qual o povo que estava lá? O povo jebuseu. Era o povo mais forte que tinha de todos os povos que estavam ali na região de Canaã, mas ele não duvidou de que Deus era poderoso para dar aquela terra para ele. Ele foi e venceu os jebuseus e tomou posse da região de Jerusalém. Esse é Caleb. Sejamos como Caleb e Josué, creiamos nas promessas de Deus, tomamos posse dela, porque o deserto não é para ficar, é para passar. Em nome de Jesus. Não sei qual é o teu deserto, não sei qual é a tua dificuldade, não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus está trabalhando. Espera em Deus, confie em Deus, e o mais Ele fará. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, eu agradeço em nome de Jesus.